Olá pessoal, nesse vídeo eu vou começar uma discussão que é sobre eletrodinâmica, ok? Os vídeos anteriores são sobre eletrostática, são cargas em repouso. Bom, para iniciar a discussão sobre cargas em movimento, vou falar sobre fluxo de cargas. Sempre começando com uma grande ideia. A corrente elétrica está relacionada com a voltagem que a produz e com a resistência que opõe à corrente, ok? Lembrando, essa voltagem ela pode ser chamada também de tensão elétrica ou DDP, diferença de potencial. São três nomes para um mesmo conceito, para uma mesma ideia. Então, nossa primeira discussão sobre fluxo de cargas na eletrodinâmica. Quando as extremidades de um condutor elétrico estão em diferentes potenciais elétricos, olha DDP, a carga flui de uma extremidade para a outra. Fazendo uma analogia com a parte térmica da física. O calor flui através de um condutor quando existe uma diferença de temperatura. Segundo, o calor flui de uma temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. E, quando a temperatura está em equilíbrio, o fluxo de calor termina ou cessa. A carga vai fluir de maneira semelhante ao calor descrito no slide anterior. A carga flui quando existe uma diferença de potencial ou uma tensão entre as extremidades de um condutor. O fluxo continua até que ambas as extremidades atinjam o mesmo potencial. Quando não há diferença de potencial, não há mais fluxo de cargas através do condutor. Para atingir um fluxo sustentado de carga em um condutor, uma extremidade deve permanecer em um potencial maior do que a outra. A situação é análoga a um fluxo de água. O que está sendo dito aqui na imagem é que os elétrons em um fio são como águas em um tubo. Entretanto, quando a água chega no seu fim, a mesma quantidade de água já está disponível na outra extremidade do tubo. Seguindo então essa analogia entre fluxo de cargas e fluxo de água. No esquema da letra A, nós temos que a água flui da maior pressão para a menor pressão, ok? Então aqui nós temos uma maior pressão e o fluxo vai para a menor pressão. O fluxo cessará, ou seja, terá fim, quando a diferença de pressão cessar. Então, quando não tiver mais diferença de pressão entre essa parte e essa parte, o fluxo de água ele vai terminar também. B. A água continua a fluir porque a diferença de pressão é mantida com uma bomba. O mesmo acontece com a corrente elétrica. Bom, então eu quero que você perceba nessa analogia é que, enquanto houver diferença de pressão, flui água de um ponto para o outro. Ou, em um fio, flui elétrons de um ponto para o outro se aqui existir uma diferença de potencial entre esse ponto e esse. Você pode, semelhante a uma bomba, ligar um fio entre dois pontos distintos. E assim como essa bomba está continuamente bombeando a água de um ponto para outro, a água fica circulando no sistema. Assim como os elétrons fluiriam por esse fio se existisse aqui uma tomada que fornecesse a energia necessária para que esses elétrons fluíssem. Assim que você retirasse essa tomada, os elétrons parariam de fluir. Ok? Bom, finalizando a nossa analogia do fluxo de cargas com a parte térmica da física e também com o fluxo de água em um cano,
deixo essa pergunta para você responder. O que acontece quando as extremidades de um condutor estão em diferentes potenciais elétricos? Fácil de responder, ok? Deixe sua resposta aí no vídeo. Conte comigo para os seus estudos. Valeu por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.